Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e que pode salvar vidas, que é o engasgo. Todos nós em algum momento já tivemos essa sensação desagradável de estar engasgado com alguma coisa, seja comida ou líquido. E nós sabemos o quão é incômodo e perigoso isso. Por isso, é fundamental que a gente saiba como agir em casos de engasgo para evitar consequências graves. Nesse vídeo, eu vou abordar algumas dicas e técnicas que podem ser úteis em situações de emergência. Então fiquem ligados e vamos aprender juntos como agir. O engasgo pode ocorrer em adultos, em crianças, em lactentes, em gestantes, em obesos, em pacientes cadeirantes e pacientes acamados. Ele pode ser considerado uma situação de urgência ou de emergência, dependendo da gravidade da obstrução das vias aéreas. Se a obstrução for parcial e a pessoa conseguir respirar, o engasgo pode ser tratado como uma situação de urgência, e a medida a ser tomada é estimular a tosse da vítima, e ela pode ser encaminhada para um hospital ou posto de saúde para uma avaliação médica. No entanto, se a obstrução for total e a pessoa não conseguir respirar, o engasgo se torna uma situação de emergência e é necessário agir rapidamente para desobstruir as vias aéreas para permitir a respiração da pessoa. Nesse caso, é importante saber realizar manobras corretas de primeiros socorros para evitar complicações e salvar a vida da pessoa engasgada. O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês as manobras corretas de primeiros socorros que podem ser realizadas em diferentes situações de engasgo, desde lactentes até adultos, gestantes, obesos, pacientes cadeirantes e acamados, e em casos extremos até em si mesmo quando não houver ninguém por perto. Saber realizar essas manobras pode salvar uma vida. Então, não deixe que esse conhecimento fique apenas com você. Quero que essa informação se espalhe e chegue a cada vez mais pessoas, para que todos possam estar preparados para agir em situações de emergência. Então, se esse tema já te interessou, curta, compartilha e já se inscreve no canal para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível e ajudar a salvar vidas. Lembre-se que o conhecimento salva vidas. O engasgo é uma situação em que algo fica preso na garganta e impede a respiração. As principais causas do engasgo são alimentos, no caso comer rápido, mastigar mal ou engolir grandes pedaços de comida, objetos estranhos como moedas, brinquedos ou partes de objetos que podem ser engolidos por acidente e causar os engasgos. A bebida alcoólica também pode afetar a coordenação dos músculos da garganta e levar a engasgo. Fumar pode também danificar a capacidade dos músculos da garganta de trabalhar adequadamente, o que pode levar a engasgos. E problemas médicos, como doenças neurológicas, mal de Parkinson ou lesões na garganta, podem aumentar o risco de engasgo. O engasgo ele pode ser identificado por alguns sinais e sintomas, como por exemplo, dificuldade de respirar ou falta de ar, uma tosse intensa e persistente, incapacidade de falar ou emitir sons, a face avermelhada ou arroxeada, os olhos esbugalhados. Em algumas situações a pessoa pode agarrar o pescoço com as mãos, como se estivesse sufocada, ou sinalizar para as outras pessoas que precisa de ajuda. Esses são alguns sinais e sintomas. Eles podem variar de acordo com a gravidade da obstrução das vias aéreas e podem ser mais intensos se a obstrução for total. Por isso, é importante estar atento aos sinais e agir rapidamente em caso de suspeita de engasgo. O protocolo canadense da Cruz Vermelha é considerado o melhor protocolo para lidar com engasgo. De acordo com o protocolo, quando possível, deve-se sempre combinar duas das 3 manobras recomendadas, que são os golpes dorsais, compressões abdominais, ou também conhecida como manobra de Heimlich, e as compressões torácicas. Os golpes dorsais são a primeira manobra a ser realizada em caso de engasgo em adultos. Para os golpes dorsais, o paciente deve ser inclinado para frente e o socorrista ou a pessoa que estiver próxima para socorrer deve se posicionar atrás dele e aplicar 5 golpes na região interescapular, ou seja, entre as escápulas, bem na parte superior central das costas. Se os golpes dorsais não forem efetivos, você
você pode passar para a próxima manobra, que são as compressões abdominais, também conhecidas como manobra de Heimlich. As compressões abdominais são indicadas para engasgos em adultos após os golpes dorsais. Para realizá-las, o socorrista deve se posicionar atrás da vítima em uma posição lateralmente e localizar o umbigo do paciente. Fechar a mão logo acima do umbigo na região abdominal e aplicar 5 golpes pressionando para dentro e para cima. Se as compressões abdominais não forem efetivas, você pode passar para a terceira manobra, que são as compressões torácicas, que podem ser realizadas quando os golpes dorsais e as compressões abdominais não forem efetivas. Para realizar as compressões torácicas, você deve se posicionar atrás da vítima, fechar o punho e colocar a mão na região do tórax e a outra mão sobreposta e aplicar 5 golpes pressionando para dentro e para cima. É importante que as pessoas aprendam essas técnicas básicas de primeiros socorros para poder agir rapidamente em caso de emergências. O objetivo das manobras de desobstrução das vias aéreas em caso de engasgo é remover o objeto estranho que esteja bloqueando a passagem do ar para os pulmões e assim conseguir restaurar a respiração normal da pessoa. Essas manobras são especialmente importantes em situações de emergência, quando a obstrução das vias aéreas pode levar à asfixia e à falta de oxigênio para o cérebro, causando danos graves ou até mesmo a morte. Em adultos e crianças acima de 1 ano, a primeira etapa é identificar se a obstrução é parcial ou total. Se a obstrução for parcial e a pessoa conseguir respirar, deve-se incentivar a tosse e pode-se encaminhá-la para uma avaliação médica em um hospital ou posto de saúde. Caso a obstrução seja total e a pessoa não consiga respirar, deve-se agir rapidamente para desobstruir as vias aéreas. Neste caso, vamos iniciar usando a primeira manobra de golpes dorsais. Você deve posicionar a pessoa em pé, inclinando-a para frente e dando 5 golpes dorsais com a mão aberta entre as escápulas, com força suficiente para conseguir deslocar o objeto da via aérea. Se a obstrução persistir, deve-se realizar 5 compressões abdominais, que são as também conhecidas como manobra de Heimlich, posicionando-se atrás da pessoa com uma mão fechada sobre o umbigo e a outra mão sobreposta, aplicando pressão para dentro e para cima do abdômen. Dependendo do tamanho da criança, talvez seja preciso que você fique de joelhos para executar as manobras. E se a pessoa engasgada ficar inconsciente, o protocolo canadense da Cruz Vermelha recomenda que deve-se verificar se há algum objeto na boca e removê-lo caso seja possível, e seguro fazê-lo. Em seguida, deve-se iniciar a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, com compressões torácicas e ventilações. Tem um outro vídeo aqui no canal em que eu falo da RCP, mas resumindo, deite a pessoa de costas em uma superfície firme e plana. Posicione suas mãos no meio do tórax, na linha dos mamilos, e comece a pressionar o tórax com força, cerca de 5 a 6 centímetros de profundidade. Faça 30 compressões no ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Após realizar cerca de 30 compressões torácicas, é recomendado fazer 2 ventilações para garantir a oxigenação do corpo. Já a manobra de desobstrução das vias aéreas em lactente, que são crianças menores de 1 ano, é diferente da manobra em adultos e crianças maiores de 1 ano. Deve-se posicionar o lactente de bruços no antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo, e aplicar 5 golpes dorsais com o calcanhar das mãos na região entre as escápulas. Se a obstrução persistir, deve-se virar o lactente de frente, apoiando no antebraço, e aplicar 5 compressões torácicas no meio do peito, com 2 dedos pressionando a região do externo. Repita a manobra até que a obstrução seja bem sucedida ou até a chegada do socorro médico. É importante lembrar que em lactente a manobra de Heimlich tradicional não deve ser realizada, pois pode causar lesões nas estruturas frágeis da garganta e do tórax. Já para o caso de gestantes e obesos, o protocolo é ligeiramente diferente do protocolo para os adultos. É importante lembrar que as compressões abdominais não devem ser realizadas nesse público. Para gestantes, deve-se utilizar as manobras que não causem pressão no abdômen, já que isso pode prejudicar o desenvolvimento do feto. Então, utiliza-se a manobra de Heimlich modificada. Em vez de pressionar o abdômen, deve-se fazer compressões torácicas. Para fazer isso, você precisa se posicionar atrás da gestante, envolver seus braços em torno do peito dela, faça um punho com uma das mãos e coloque no centro do tórax da gestante, logo abaixo dos mamilos. Coloque a outra mão sobreposta
força a mão que está no tórax e pressione rapidamente para dentro e para cima, até que o objeto seja expelido. Para os obesos, é importante lembrar que a quantidade de gordura abdominal pode dificultar a realização das manobras de desobstrução das vias aéreas. Então, a manobra de Heimlich deve ser modificada também. Em vez de pressionar o abdômen, devemos fazer compressões torácicas em uma posição um pouco diferente. Vamos nos posicionar atrás do obeso, dando um abraço e colocando as mãos em cima da parte superior do abdômen, logo abaixo do osso externo, e realizar as compressões torácicas, pressionando para dentro e para cima, até que o objeto seja expelido. Em ambos os casos, é importante buscar ajuda médica imediatamente após o engasgo ser resolvido. Para cadeirantes, o protocolo é semelhante ao protocolo para os adultos. No entanto, existem algumas considerações específicas a serem levadas em conta ao lidar com uma pessoa em cadeira de rodas. Em primeiro lugar, é importante verificar se a pessoa está em uma posição que permita que as manobras de desobstrução das vias aéreas sejam realizadas com segurança. É necessário ajustar a posição para que ele esteja em uma posição vertical ou ligeiramente inclinada para frente. Em segundo lugar, se a pessoa estiver usando alguma máscara de oxigênio, ela deve ser removida imediatamente para permitir a realização das manobras de desobstrução. O protocolo recomenda o uso da manobra dos golpes dorsais e a realização de compressões torácicas ou abdominais, dependendo da gravidade da obstrução. Se a pessoa estiver inconsciente, é importante remover a cadeira de rodas e deitar a pessoa no chão para realizar a RCP. Nesse caso, é necessário garantir que a cabeça e o pescoço das pessoas estejam bem posicionados para permitir a abertura das vias aéreas e a realização da ventilação. Para uma pessoa que está acamada, que sofre um engasgo, a Cruz Vermelha Canadense recomenda, primeiro, que você chame imediatamente por ajuda, vire a pessoa para o lado, pois isso pode ajudar a evitar que o objeto bloqueie as vias respiratórias ainda mais, apoie a cabeça e o pescoço da pessoa com uma mão, inclinando levemente a cabeça para trás. Com a outra mão, dê tapas firmes e fortes nas costas da pessoa entre as escápulas. Se isso não funcionar, tente a manobra de Heimlich modificada. Fique atrás da pessoa e abrace-a, colocando uma mão cerrada entre o umbigo e o final do osso do peito. Use a outra mão para pressionar a mão fechada com força para dentro e para cima. Repita essa pressão com força e rapidez até que o objeto seja expelido. Se a pessoa ficar inconsciente, inicie imediatamente a RCP e ligue para o serviço de emergência local ou peça para alguém chamar enquanto você realiza a RCP. No caso de engasgo em si próprio, quando não há ninguém por perto, é importante tentar tossir fortemente para tentar desobstruir as vias respiratórias. Caso as manobras de tosse não sejam efetivas, é possível tentar a manobra de Heimlich modificada em si mesmo. Incline-se para frente e coloque o seu abdômen sobre um objeto firme, como o encosto de uma cadeira ou uma quina de mesa. Com as mãos cruzadas, faça pressão na região do seu externo, que é a base do seu tórax. Realize pressões firmes e rápidas para dentro e para cima, até que o objeto seja expelido. É importante lembrar que essa manobra ela deve ser realizada com cautela para evitar lesões internas. Caso as manobras não tenham sucesso, é importante buscar ajuda médica imediatamente. É sempre recomendável que se evite ficar sozinho em situações de risco como esta. As manobras de desobstrução para o engasgo devem ser realizadas até que o objeto que está obstruindo a via aérea seja expelido ou até a chegada da ajuda médica. Se a pessoa voltou a respirar normalmente, tossir ou falar, é um sinal de que a manobra foi efetiva. No entanto, é importante ressaltar que mesmo que a pessoa pareça estar respirando normalmente, é necessário levá-la a um médico para avaliar se há alguma lesão ou complicação decorrente do engasgo. Em casos mais graves, pode ser necessário fazer exames para verificar se algum objeto ficou preso nas vias aéreas. Por isso, é sempre importante procurar ajuda médica após um episódio de engasgo, mesmo que a pessoa pareça estar bem. Também é importante saber orientar de forma simplificada as técnicas de desobstrução por telefone, pois pode ser a diferença entre salvar a vida de alguém ou não. No protocolo canadense da Cruz Vermelha, a primeira manobra para o engasgo em adultos e crianças acima de 1 ano são os golpes dorsais. Para explicar essa manobra por telefone, você precisa seguir os seguintes passos. Explique para a pessoa que você vai orientá-lo sobre como ajudar alguém que está engasgado. Peça para a pessoa verificar se a vítima está consciente e se consegue tossir. Caso a vítima não consiga tossir, peça para a pessoa colocar a vítima de pé e se posicionar atrás dela. Instrua a pessoa a envolver a cintura da vítima com os braços e fazer um punho com a mão dominante. Peça para a pessoa colocar o polegar para dentro do punho
punho e colocar o punho entre o umbigo e o final do osso externo da vítima. Instrua a pessoa a pressionar firmemente para dentro e para cima com o punho, usando a força do braço e do ombro, como se estivesse tentando erguer a vítima. Repita a manobra até que o objeto seja expelido ou a vítima fique inconsciente. Já para o lactente, que são bebês com menos de 1 ano, explique para a pessoa que você vai orientá-la sobre como ajudar um bebê que está engasgado. Peça para a pessoa verificar se o bebê está consciente e se consegue tossir. Caso o bebê não esteja consciente e não consiga tossir, instrua a pessoa a colocar o bebê de bruços no seu antebraço, apoiando a cabeça e o pescoço do bebê com a mão, mantendo o corpo do bebê abaixo do nível da cabeça. Peça para a pessoa dar 5 tapas firmes nas costas do bebê com a base das mãos entre as escápulas. Instrua a pessoa a virar o bebê de frente para ela, ainda segurando a cabeça e o pescoço com uma mão e apoiando o queixo do bebê com a outra mão. Peça para a pessoa fazer 5 compressões torácicas com 2 dedos no osso externo do bebê, empurrando para baixo cerca de 1,5 cm a 2 cm. Repita a sequência de golpes dorsais e compressões torácicas até que o objeto seja expelido. Lembre-se de que essas orientações não substituem um treinamento adequado em primeiros socorros, mas podem ajudar em uma emergência enquanto o socorro médico não chega. Podemos também prevenir o engasgo, que é tão importante quanto prevenir um acidente de carro ou um afogamento. É crucial evitar que algo tão grave aconteça. Existem medidas simples que podem ser tomadas, como não falar ou gargalhar enquanto estiver comendo, para evitar que um pedaço de comida seja inalado. É importante ter foco no momento da alimentação e evitar distrações, como brincadeiras, corridas, objetos pequenos ao alcance das crianças pequenas. Uma prática regular para objetos que possam ser engolidos é usar um rolo de papel higiênico como medida. Se o objeto passar pelo rolo, ele é muito pequeno e representa um grande risco para crianças de menores de 4 anos. A supervisão constante é fundamental. Não se pode deixar uma criança se alimentar sozinha, assim como não se deve deixá-la perto de uma piscina, lagoa, mar ou qualquer outro corpo de água sem a presença de um adulto responsável. Não deixe que algo tão grave como um engasgo aconteça. Tome medidas simples, esteja sempre atento. A vida é preciosa demais para ser negligenciada. Juntos podemos prevenir engasgos e salvar vidas. Um engasgo pode ser uma situação de urgência ou de emergência, dependendo da gravidade da obstrução das vias aéreas, e pode ocorrer em diferentes pessoas, desde lactentes até adultos, pessoas gestantes, obesas, pessoas cadeirantes ou acamadas. É importante saber realizar as manobras corretas de primeiros socorros para evitar complicações e salvar a vida da pessoa engasgada. O protocolo canadense da Cruz Vermelha é considerado o melhor protocolo para lidar com engasgo e envolve combinar 2 das 3 manobras: golpes dorsais, compressões abdominais e compressões torácicas. Agora que você já sabe como agir se ver alguém engasgado, compartilhe essa informação para que mais pessoas possam estar preparadas para agir em situações de emergência. Não se esqueça, o conhecimento pode salvar vidas. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas a salvar vidas. Até a próxima!